Leandro Paulista. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate nesta quinta-feira. Agora são 18 horas e 9 minutos. Vamos juntos até as 19 horas e 30 minutos. E por se tratar de uma semana especial, estamos batendo um papo com esses jogadores que vestiram as camisas dos times de Campinas, grandes times do futebol do Brasil e também do mundo. E hoje quem participa conosco é o Natanael dos Santos Macedo. O Macedo está na área para participar conosco. Tudo bem, Macedo? Um grande abraço para você, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. E vamos falar um pouco do esporte, que eu acho que é a coisa mais importante na vida do ser humano. É o esporte, para a saúde, para tudo, né? Ah, com certeza. Aliás, quem está pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quando o Macedo fala, aparece uma imagem, uma foto bonita do Macedo, elegante, né? Macedo sempre elegante. Ô Macedo, você está em Americana, é isso? Tô morando em Americana ainda. Como é que foi a passagem aí do Natal? Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aí eu fui com a minha família, né? Eu passei em Caraguatatuba, né? Uhum. E aí agora eu passei voltou lá com a família. E agora lá, voltou. Né? Olha, mas aqui em Americana tá tudo tranquilo. Foram 128 jogos com a camisa da Ponte Preta, 32 gols marcados em duas passagens, 2000, 2001. Aquele momento marcante, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais foram os principais momentos dessa sua passagem vestindo a camisa da Ponte, Macedo. Eu tive uma passagem brilhante, né? Eu fui contratado pela Ponte Preta, né? O Marquinho Arbelin, né, que é o presidente hoje, me ligou, né? Falou sobre a Ponte Preta. Eu estava no Grêmio, né? Na época eu vim para a Ponte. Eu achei interessante, a Ponte estava com um projeto bom. E graças a Deus, né? Eu cheguei na Ponte, né? A gente começou a fazer uma história brilhante na Ponte. A gente começou a fazer vários resultados importantes, né? E a Ponte tinha subido para a primeira divisão do Brasileiro há pouco tempo. E a gente conseguiu manter a Ponte aí por muitos anos no Campeonato Brasileiro e dar muita alegria para a torcida da Ponte. Chegamos na semifinal, né, do Campeonato Paulista, né, e a gente queria chegar na final, né, mas não conseguimos. Mas fizemos uma campanha brilhante na Copa do Brasil também. E eu acho que marcou, foi 3 anos que eu fiquei na Ponte no Campeonato Brasileiro. A gente classificou os 3 anos entre os 8 melhores do Brasileiro, né, isso aí é uma coisa inédito, né? Não tenha dúvida. Aliás, aquele time da Ponte era um timaço, principalmente no setor ofensivo. Tinha o Washington, mega massa, Fabiano, né? Que depois se tornou Luiz Fabiano, mas quando ele surge no futebol, chamado apenas de Fabiano, era um belo time, né, Macedo? Um belo time. Dei muita dura no Washington, né? Luiz Fabiano, que era preguiçoso. Falei, vocês querem aprender a fazer gol? Cheguei na Ponte e falei, você tem que treinar. Aí eles começaram a treinar a finalização comigo. Peguei firme no Luiz Fabiano também, cobrando ele sobre isso. E graças a Deus, né, eu consegui passar um pouco, né, da minha experiência, que eu já era bicampeão paulista, brasileiro, Libertadores Mundial. Tinha trabalhado 3 anos com o Tele Santana e eu treinava muita finalização, né. Aí o Luiz Fabiano, comecei a cobrar ele sobre isso também, fazer finalização, ele começou a acompanhar eu, o Osto. Aí eles começaram a fazer bastante gol também, né. E eu dei várias assistências para eles, né. Então, eu acho que foi muito legal também. Jogar com o Luiz Fabiano aí, que depois virou Luiz Fabiano. E com o Osto, né? Chegou aí, até o Nelsinho tem uma história, né? O Nelsinho falava, pô, Osto, você chegou aqui, a bola batia na sua canela. Agora você não toca mais pra ninguém, caramba. Então, o Nelsinho Batista, que era treinador, falou isso, né? Mas é legal, pô, porque a gente trabalhou com esses atacantes aí, que ajudou a mudar a história da Ponte também. E depois fez história, né, fora da Ponte. Eu acho que foi muito legal trabalhar com o Luiz Fabiano e com o Washington. É isso aí, o Macedo é o nosso convidado de hoje. Deixa eu passar a bola para o CH e também para o Tigrão. Vamos lá, CH, o Macedo está conosco ao vivo aqui no Esporte em Debate. Sempre bom falar com o Macedo, reviver o passado, mas eu vou tocar no assunto chato contigo, mas eu acho que é extremamente relevante e tenho certeza que você vai falar com muita propriedade. Hoje o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, garoto ainda, virou embaixador mundial da luta contra o racismo. 2 perguntas para você, Macedo. Na sua época, como jogador, você sofria injúria racial? E segundo, o que você acha do posicionamento do Vini Júnior nesta luta
contra essa barbaridade que é o racismo. Um grande abraço, meu amigo. Abraço. É um prazer estar falando contigo também. Eu acompanho sempre aí na TV Bandeirantes vocês. Quero falar o seguinte, cara. Eu, graças a Deus, nunca sofri isso aí. Não sei, nunca. Não sei se também eu procurava só jogar futebol, não dei ouvido para essas coisas. Mas eu nunca sofri isso aí, né? Porque eu levava o futebol muito a sério, né? Hoje, qualquer coisa que você faz, o povo acha que é zombaria. E o brasileiro tem, né? Essa coisa de brincar quando faz um gol. Eu acho que o Vinícius Júnior está sendo atacado pelas brincadeiras depois do gol, que não sei, né? O sorriso dele, eu acho que aquelas danças que ele faz depois do jogo, eu acho que o adversário acha como uma humilhação. Mas eu acho que ele é como divertimento dele, eu acho que é como uma alegria quando você faz um gol. Porque tem várias maneiras de você vibrar um gol. E o Vinícius Júnior tem essa maneira. Eu acho que a torcida começou a pegar no pé dele por causa disso, como é uma pessoa de cor que já é perseguido, e aí começaram a perseguir o Vinícius Júnior, né? Porque você sabe que a cor já é perseguida, já vem desde a escravidão. Mas eu acho que isso aí é para quem não tem respeito, né? Porque eu acho que se você tem respeito pela pessoa, não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem ruivo. Eu acho que quando você tem um amor, não tem cor. Para mim não tem cor, eu acho que não tem amor, eu acho que supera tudo. Mas quando você não tem amor, que você acha que é melhor do que os outros, você começa a xingar. Eu acho que o Vinícius Júnior está na razão dele, ele tem que estar na razão dele, porque o racismo já acabou, tem lei para isso e para ser cumprida, entendeu? Então eu acho que ele está certo, mas eu nunca sofri isso. Graças a Deus eu nunca sofri. Agora está tendo isso porque você sabe, né? Tá jogando fora do país, aquela coisa toda. No Brasil não tem muito isso, né? Mas fora do país, você sabe como que é, né? Você já é preto, vai lá, no território deles. E aí começa a fazer umas coisas que não agradam, eles vão querer falar que é porque é preto, porque branco pode fazer, preto não pode, então tem aquelas coisas, né? Que tá querendo aparecer, entendeu? É difícil, cara, mas eu acho que o Vinícius Júnior tá na razão dele, porque o respeito é tudo. O respeito é tudo. Macedo, você tocou no assunto e em cima das respostas que você acabou dando, perfeito, seu posicionamento muito claro e inteligente. Eu queria também que você falasse do comportamento do atleta profissional hoje, como era na sua época, não é? E como é hoje. Eu tenho, particularmente, uma impressão que o jogador se preocupa, eu não estou generalizando, eu estou fazendo colocações pontuais e não vou citar nomes. O jogador de futebol hoje se preocupa, em primeiro lugar, com a parte descartável, com imagem, com uma série de coisas, menos trabalhar a parte técnica e o serviço dele, melhorar a condição técnica. Você acha que eu estou enganado? O que você pensa a respeito do atleta profissional hoje, Macedo? Então, eu aprendi muita coisa com o Tele Santana, né? O Tele Santana teve Copa de 82, Copa de 86, eu aprendi muito, porque o Tele Santana, ele conversava muito comigo. A gente ficava conversando depois do treino. É um treinador que ele preocupava, tipo assim, o Macedo foi pro Barcelona. Aí o Macedo não sabe chutar e não sabe cabecear. Então o Tele tinha o quê? A responsabilidade de quem? Do Tele. Porque eu fui pro Barcelona, eu não sei cabecear, não sei chutar. Quem que era seu treinador? O Tele Santana. Mas ele não te ensinou a cabecear nem chutar? Então o Tele tinha isso com ele. E o Tele falava sempre pra gente, vocês estão achando que tem 70 mil pessoas no Morumbi. Tem milhões de pessoas vendo, uns ouvindo no rádio, outros vendo na televisão. Então tem milhões. Vocês levam a sério, porque futebol não é brincadeira. Futebol é sério. Aonde tem gente por trás, você tem que levar a sério. Então eu aprendi muito com ele essa frase. Eu levava o meu coração. Quando eu jogava futebol, quando eu cheguei na Ponte, para mim conquistar respeito com a torcida da Ponte, até o Marquinho Arbelim, que é o presidente, falou, mas aqui na Ponte é assim. Tem que jogar assim, assim, sim. Eu procurei ouvir o Marquinho Arbelim. E procurei fazer. Eu caí nas graças da torcida da Ponte. Entendeu? Então eu acho o seguinte, que o futebol hoje é muito sério, mas muitas das vezes
O treinador, não sei se está treinando o jogador certo, a base, se está ensinando, porque o Brasil não tem mais meia. Ontem eu estava vendo o jogo lá do Jogo das Estrelas, o Alex fazendo um golaço ontem, um meia. Hoje, você achar um meia daquele, tá difícil. Eu não sei se na base, os treinadores, depois do treino, falam assim, menino, vem aqui, vamos ficar treinando, bater falta aqui, vamos melhorar a sua finalização. Ou ele pega e vai embora depois do treino. Ah, já tá com o meu salário aqui, o celularzinho, porque o celular tá trabalhando tudo. O povo não vê a hora de ir embora. Acaba o treino, não vê a hora de acabar o treino. Ele não tem mais a vontade. Ó, eu faço isso por amor. Eu quero ver esse menino aqui, da seleção brasileira. Quem treinou você? Ah, foi o Marcos, entendeu? Dando exemplo. Foi fulano de campo. Hoje, não. Ele tá preocupado com isso. Tá preocupado em pegar o dinheiro no fim do mês e tchau. E nem quer saber de ensinar mais os meninos a bater na bola, a cabecear, ou bater falta. Entendeu? Então tá sendo difícil pro Brasil ganhar uma Copa do Mundo se a base não tá trabalhando direito, não tá ensinando os meninos direito. É isso aí. Bom, estamos conversando com o Macedo. Deixa eu passar a bola pro Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Macedo está conosco aqui no Esporte em Debate. Tigrão. É uma entrevista sensacional com o Macedo, porque o Macedo é muito autêntico, né? Ele fala o que pensa, não desrespeita ninguém, jogou uma barbaridade, bons tempos, que a Ponte tinha Macedo e o Washington, e ainda o Luiz Fabiano surgindo, né? Veja que diferença que é o futebol hoje. Então, muito bom a gente ouvir o Macedo dentro da sua sinceridade, da sua simplicidade, mas da sua maneira muito realista de ver o mundo e de ver o futebol. Eu quero tocar, você falou aí já 2 ou 3 vezes, Macedo. Em primeiro lugar, muito obrigado por você estar nos atendendo. Você falou de passagem aí 2 ou 3 vezes do Telê. É verdade que o Telê, certa vez você chegou com um baita de um carro lá no Morumbi, tinha que ter um estacionamento para todos os outros e um só para o seu. E o Telê, quando viu o carro, você era solteiro, molecão, surgindo, levando sim a profissão a sério, mas com aquela empolgação que é natural do jovem. E você, a primeira grana pesada que entrou, já comprou logo uma máquina envenenada, grande, bonita. E aí o Telê teria te chamado de canto lá e perguntado a respeito de uma casa para sua mãe, se você já tinha comprado, ou para você mesmo, se você não acha que deveria primeiro dar prioridade para a casa e depois pensar no carro. É verdade isso ou é folclore? Não, é verdade, porque o Telê, como a gente era muito jovem, como você falou, eu tinha 20 anos de idade. Um menino de 20 anos de idade para 21 anos, sendo campeão paulista, campeão brasileiro, com 22 foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Aí você sabe, quando você começa a ganhar muito dinheiro, a fama começa a vir, aí vem modelo, vem cabo da Playboy, vem mulher de tudo quanto é jeito. E a gente sai do interior de São Paulo. E o Telê falava, Macedo, você está comprando muito carro, está gastando dinheiro em carro, compra imóvel, terra, não é toda hora que você vai ganhar títulos, como você está ganhando, aproveita o dinheiro, investe em imóvel, em terra. Então o Telê tinha essa preocupação. Além dentro de campo, o Telê tinha essa preocupação fora de campo, porque é um treinador que ele viveu tudo na vida, o Telê. O Telê já tinha sido jogador, o Telê foi treinador da seleção, então quantas coisas o Telê não viu? Então ele estava passando aquilo que ele viveu, o que ele passou. Então estava tentando colocar na cabeça da gente coisas boas, que é isso que o treinador tem que fazer, colocar na cabeça do jogador coisas boas. Que nem eu cheguei no São Paulo, o Telê falou para mim assim, ó, tinha 20 anos de idade, você não sabe cabecear, você não sabe chutar. Sabe o que eu falei para ele? Falei, professor, eu tô aqui para aprender. Como você quer que eu bato na bola? Sabe o que ele falou? Vem aqui, menino. Eu aprendi muita coisa com ele, entendeu? Eu tive a humildade e aprendi a batida da bola que ele queria. Não é que eu queria. Ele falou, você vai bater na bola do jeito que eu quero. E eu tinha um dom. Então, quando você tem um dom, você quer uma coisa, você consegue fazer aquela coisa. Então, como eu já tinha o dom de jogar futebol, falei, professor, eu tô aqui para aprender. Falei, vem aqui, garoto. E ficava treinando comigo, com o Cafu, vários jogadores, o Ronaldão, que tinha uns defeitos. O Telê corrigiu o defeito, porque ele sabia que nós tinha potencial. Lá na frente, ia dar resultado para o São Paulo e para ele que é treinador também.
Então o Tele, além de ser treinador, era visionário, ele tinha visão. Hoje eu não sei se o treinador tem isso. É isso que está a dificuldade do futebol brasileiro. Será que ele está corrigindo o jogador? Ou se ele está falando que o cara é craque já? E eu tinha sido artilheiro do Rio Branco, da A2, com 14 gols. Era para mim falar o quê para ele? Ah, você tá louco, rapaz? Eu não sei cabecear, não sei chutar. Eu fiz 14 gols na A2, eu fui artilheiro do campeonato, eu fui revelação do campeonato da A2. Hoje será que o jogador tem essa humildade? Ou ele vai falar pro treinador, não preciso treinar, não preciso cruzar, não preciso disso. Ah, acabou o treino, eu vou embora. Eu não preciso fazer finalização, eu já sei finalizar. Aonde isso? Entendeu? Então eu não sei como que tá o futebol hoje, porque tá difícil. Os jogadores estão sumindo do Brasil e ninguém tá percebendo. Tá buscando lá na Europa, na minha época, aonde buscava atacante? Tinha atacante de sobra. Hoje não tem mais. É verdade. Tá trazendo lá de fora. O Macedo, eu analisando durante a sua longa e vitoriosa carreira, você dentro do campo, você nunca foi centroavante. Apesar que não tinha nenhum problema para jogar mais enfiado. Você pisava na área com muita qualidade. Mas a sua preferência era vir um pouco mais de trás, é o chamado segundo atacante, e para você era sempre bom ter um atacante pivô, jogando na sua frente para abrir espaços. Pelo menos eu sempre vi dessa forma, inclusive com a facilidade que você tinha para cair para os lados, tanto na direita quanto na esquerda. Como é que você se situa taticamente se você estivesse jogando hoje? Qual seria a real qualificação e posição do Macedo na atual realidade do futebol? Eu era o atacante pelas beiradas, né, que fala hoje, né, aquele atacante pelas beiradas que eu precisava do pivô, que nem você falou. Por quê? O pivô chamava a atenção do zagueiro, abria espaço, porque eu era muito habilidoso e tinha velocidade. Então, quando eu abria espaço para mim, ficava fácil para me filtrar na área adversária e fazer até a jogada para o atacante. Até o Washington, o Luiz Fabiano, né, consagrei na ponte, dei várias assistências para eles fazer gol. Até o Nelson Batista falou pro Washington uma vez, né, no vestiário, que você não entra no bastidor, mas o Nelson uma vez falou, Washington, aquela bola que o Macedo tocou para você tocaria pro Macedo? O Macedo tinha condições de fazer o gol e ele te serviu. Quanta assistência o Macedo te dá? O Luiz Fabiano também, quanta assistência eu dei para ele na Ponte Preta? Até ele fala comigo, favor, Macedo, jogador igual você não tem mais. O Raí, no São Paulo, o Miller, o Giovani ligou para mim da Grécia, vem aqui para mim ajudar, pelo amor de Deus, que ele jogou comigo no Santos. Quanta assistência eu dei para ele no Santos? Entendeu? Então era aquele jogador que eu fazia gol e ainda dava muita assistência, entendeu? Para os atacantes, entendeu? Então é como você falou, eu gostava do atacante, mas hoje eu jogava como atacante, a pergunta que você perguntou, eu jogava como o Bruno Henrique, atacante pelas beiradas. Tá, e o seu filho? Como é que tá ele na carreira? A gente sabe que ele é profissional, centroavante. Como é que tá o desenvolvimento de carreira dele? Tá jogando? Que time que ele tá? Como é que tá o seu acompanhamento com relação ao seu filho? Então, o Lucas Macedo, meu filho, ele estava jogando na Portugal, num time abaixo da 3ª divisão. Aí ele fez 10 gols lá no Campeonato Europeu e deu 7 assistências lá. Foi 3 vezes melhor jogador da rodada. Aí surgiu uma oportunidade para o Japão. Contrato de 3 meses agora, no final da temporada da Europa. Aí ele foi para um time da 2ª divisão do Japão, que é o Kofu. E aí ele não conseguiu jogar porque tinha 5 estrangeiros. Mas a minha ideia, eu tô até querendo falar pro Marquinho, que ele é um bom jogador, atacante, hoje igual ele, com a técnica que ele tem, eu ia pedir pro Marquinho dar oportunidade para ele na Ponte Preta. Você tá falando, até ia conversar com o Marquinho sobre isso. Se dá uma oportunidade para ele na Ponte Preta. Porque ele é um atacante muito forte, ele é muito rápido e tem bastante velocidade. Ele é até mais rápido que eu. Ele fez teste no Japão lá até de 100 metros, ele ganhou do japonês, pra você ver. No teste 100 metros, então ele é muito rápido. E a base dele foi muito boa. E o Palmeiras, né, o Palmeiras profissionalizou ele com 16 anos, mas na verdade o Palmeiras atrapalhou a carreira dele com 18 anos, que eu levei ele pro Marítimo em Portugal, em 12 jogos lá ele fez 9 gols, aí o Marítimo subiu profissional, como eu não peguei o direito de formação,
o Palmeiras não liberou ele e queria dinheiro para liberar ele quando ele tinha 18 anos. Aí eu não consegui levar ele continuar lá no Marítimo, Portugal. Então isso aí tá bom um pouco, mas agora ele tá bem. Aí eu tenho que conversar com o Marquinhos Belim para ver se traz para Ponte Preta aí. Qual que é a idade? Agora, ele chegou agora do Japão. Qual que é a idade dele, ô Macedo? Qual é a idade dele? 26 anos. 26 anos, atacante. E ele é centroavantão estilo Washington ou ele é um segundo atacante estilo Macedo? Não, ele é estilo Washington, Luiz Fabiano, forte. Ele fez 10 gols na Europa. Você sabe que jogar na Europa não é fácil, né? E ele fez 10 gols lá na Europa, lá na temporada agora. E aí tinha um monte de time em Portugal ligando pra ele. Aí ele preferiu ir pro Japão, para esse time da segunda divisão do Japão. Mas 3 meses aí ele chegou lá, já machucou. Já ficou 20 dias tratando. Olha aí. Entendeu? Mas aí ele recuperou, ficou lá, mas não pôde jogar porque tinha 5 estrangeiros. Aí só pode jogar 5. Uhum. Mas eu ia pedir pro Marquinhos Eberlin dar uma oportunidade pra ele. Eu tô querendo ligar pro Marquinhos. Eu acho que você deve ligar. O Marco Eberlin gosta muito de você. Foi um momento mágico da Ponte, né? 2 semifinais. Uma de Campeonato Paulista em 2001, aquele jogo dramático, né? Contra o Botafogo. O Ponte estava com o jogo na mão, Botafogo de Ribeirão. Acabou cedendo um empate com aquele pênalti no final. E também na Copa do Brasil houve a troca de treinador, né? O Nelsinho foi pro São Paulo. Posso contar uma história desse jogo aí? Claro. Pode contar, pô. É importante ouvi-lo. Rapaz, nós tava ganhando de 3-1 esse jogo. 3-1. E eu tava com o zagueiro do Botafogo. Sabe o que ele falou pra mim dentro de campo, cara? Eu nem acredito que a gente saiu fora daquela final. Ele falou, Macedo, 38 minutos. Ele falou, Macedo, já era. Você está na final. Falou desse jeito pra mim. O zagueiro do Botafogo falou. Eu não lembro o nome dele agora. Até esse dia eu vi ele falou, pô, mas aquele jogo lá foi fantástico, hein? Aí ele falou, Macedo, 3-1, já era, estão na final. Aí, o Nelsinho Batista perguntou pra mim, Macedo, porque eu era um cara já experiente, já tinha ganhado muito título. O Nelsinho falou, Macedo, como você tá? Eu falei, eu tô bem, professor. Falou, fica no volante. Aí eu fiquei no volante, por quê? O volante não podia sair pro jogo. Eu marquei o volante 3-1, faltava 7 minutos, falei, beleza, vamos marcar, não tomar gol, nós estamos na final. Aí o Mauro, que era o auxiliar técnico, falou pro Nelsinho me tirar. Não, tira o Macedo. Eu falei, assim, eu tô bem. Se você quer me tirar, eu saio. Aí eu saí. Aí, eu acho que foi, não sei qual transmissão que estava sendo feita, perguntou pra mim. Falei, não, nós estamos na final. Eu ainda falei, cara, poxa, até minha vergonha, nós estamos na final. Aí então o Delmer, o atacante, não sei se você lembra do Delmer, o atacante. Sim. Delmer. Ele entrou e não fez a mesma função que eu. Ele deixou o volante jogar. Ele entrou querendo atacar. 3-1, pra que atacar 3-1? Você tem que se defender, porque você tá com o jogo ganho. Vamos jogar no contra-ataque. Aí ele entrou, deixou o volante sair jogando. Aí eles empataram 3-3. Nossa, aquele dia eu fiquei muito nervoso, cara. Histórias da bola. Ô, Macedo, aliás, se você tem mais histórias aí da sua passagem na Ponte, histórias de bastidores, o ouvinte sempre gosta de saber aquelas histórias que pouca gente sabe. O que você pode contar pra gente? Acredito que você tenha várias histórias, né? Rapaz, na sua passagem pela Ponte. Tem uma história da Ponte, não sei se você lembra desse jogo, no Brasileiro. Nós tava perdendo 3-0, acho que o Atlético Mineiro, primeiro tempo. Não sei se lembram, porque eu sempre quis recordar assim as coisas. Mas eu acho que é isso, 3-0 tava perdendo pro Atlético Mineiro. Dentro de casa. O Nelsinho Batista que era o treinador. Aí, nós entramos no vestiário, tudo cabeça baixa, né, cara? Todo mundo, Piá, eu, Osh, todo mundo, Pitbull. Todo mundo assim, cabeça baixa, com vergonha na cara, cara. Nosso time é bom pra caramba, pô. Nós tá vendo o Campeonato Brasileiro, tomando 3-0 em casa. O que tá acontecendo com o time, né? Aí o Nelsinho, todo mundo cabeça baixa. Aí o Nelsinho Batista entrou dentro do vestiário, pegou um copo d'água, jogou aquele copo d'água no chão, cara, espirrou água na cara de todo mundo. Aí nós falou, cara, todo mundo quieto. Aí o Nelsinho falou assim, Pitbull, caralho, você é o Malesse. O Regis falou. Como é que ele falou? Pitbull! Que Pitbull? Pitbull, caralho, você é o Malesse. Você tá fazendo... Lesse. E o time virou, assim, né? Seu Osto. Quem você pensa que você é, seu Osto? Você chegou aqui, seu Osto. A bola bateu na sua canela. Agora você não toca a bola pra ninguém, seu Osto. Nossa, no vestiário. Aí o Piá, aquele jeitão dele, que o Piá é meio maluco.
O Nelsinho tá certo, nós temos que voltar lá virar esse jogo, é uma vergonha, e não sei o que, dentro do vestiário. Você acredita que nós voltamos lá e viramos o jogo 4-3? Eu tô vendo aqui, ó, Brasileiro de 2001, 12ª rodada, o Atlético vencia por 2-0, 2 gols do Euler, né? Daí a Ponte teve um pênalti, foi pro vestiário perdendo e virou o jogo 4-3. Foi realmente um jogo emblemático, né, Macedo? Sim, esse jogo foi. Rapaz, o Nelsinho bravo pra caramba, nossa, muito bravo. Eu queria que você repetisse o que ele falou pro Pitbull. Ele falou assim, Pitbull, cara, isso é uma Leste. Você não tá fazendo nada dentro de campo. E o Regis regalou o olho pro Nelsinho, cara, muito engraçado. E o Regis ficou quietinho, né, claro. O olho dele assim. E sobrou até pro Washington. Sobrou pro Washington, você é Washington, você pensa que você é quem? Você não toca a bola pra ninguém, seu Washington. Você chegou aqui na Ponte Preta, seu Washington, a bola bateu na sua canela. Ô Macedo, eu fui fazer um jogo em Curitiba, Ponte Atlético Paranaense, no estádio Joaquim Américo, né? Hoje é a Arena, né? Hoje é a Arena lá do Atlético Paranaense, mas lá sempre foi um caldeirão, né? Tem aquele caveirão que os caras levantam lá, é uma cabeça, um crânio humano assim gigantesco. Precisa uns 20 caras para levantar, não é bandeira, é uma caveira mesmo, a cabeça de uma caveira. E o Atlético lotou lá a Arena da Baixada, mas estava um inferno aquilo, já era um estádio moderno depois da reforma na época, e foi uma quarta-feira à noite, eu estava lá em loco, na cabine, aliás, garçom, uniformizado, trazendo um monte lá de comes e bebes para igualzinho aqui, Macedo, igualzinho. Aqui tem dia que nem água os caras estão servindo. E aí aquela mordomia toda e a Ponte tomando um sufoco, mais um calor do Atlético Paranaense, e daqui a pouco trabalhou uma bola rápido atrás e meteram em quem? Macedo. Pelo lado direito de ataque, o Atlético tinha subido as linhas e o Macedo pegou 2 de mano. Limpou os 2, fez a diagonal e botou na rede. 1-0 para a Ponte, calou a arena, calou a torcida do Atlético, que é uma das mais barulhentas do futebol brasileiro. E depois o Atlético tentou pressionar, mas a Ponte ficou com a bola. O seu gol foi já no segundo tempo e a Ponte ganhou lá de 1-0, um resultado improvável. O Atlético tinha um timaço. Você lembra desse jogo? Não, lembro sim, foi um jogão. Vixe, esse jogo aí foi um jogo que marca, né, a história da Ponte Preta aí no Campeonato Brasileiro também, né, cara? Porque a Ponte, naquela época lá que a gente tava aí, todo mundo respeitava a Ponte, né? Todo time tinha respeito pela Ponte, né? E eu creio que a Ponte vai chegar de novo, né? Eu creio que a Ponte vai chegar, como o Guarani também. É time que tem que estar na primeira divisão, né? Porque revela muitos jogadores, né? Então não merece estar na Série B do Campeonato Brasileiro, não. Pelo nome que o Guarani tem, que já foi até campeão brasileiro, né? E a Ponte também já revelou de cá vários craques aí. Então eu acho que a gente tem que torcer aí mesmo. Eu tava torcendo pro Guarani subir também agora, que merece, né? Campinas, uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, né? Merece ter um time da primeira divisão, né? E eu creio nesse ano 2024 aí, tanto a Ponte como o Guarani, se Deus quiser fazer um bom trabalho aí para subir a primeira divisão. E qual foi o jogador mais engraçado que jogou com você no mesmo time? Seu mais palhaço. Mais engraçado, cara? Puta, mano. O Ronaldo Fenômeno, cara, era muito engraçado, cara. Ixi, quando ele era menino, né? Porque eu joguei com ele no Cruzeiro, só dava risada no quarto com ele, cara. Muita resenha o Ronaldo Fenômeno. Só contava piada, gostava de ficar peidando no quarto. Falava, pô, Ronaldo, ficar peidando no quarto, cara, vai tomar no banho, pô. Sabe? Mas você de sacanagem, molecão, 17 anos. Ah, não foi eu não. Falei, pô, não foi você, caramba. Pô, vai sair não, cara. Pô, sacanagem. Você jogou com os caras... Cascava o bico, né, cara? Ô, Macedo, você jogou com os caras bons, hein? Assim, né? Cada um peido, não tem como. Ô, Macedo, isso daí que você falou agora, eu tenho a seguinte tese. Quando a gente está só em 2 e alguém faz isso daí que você falou agora, não dá para mentir, né? Se tem 3, aí você fala, não, peraí, precisa apurar quem cometeu o crime.
Agora, se tem só 2, um sabe que não foi ele, né? A não ser que tiver com algum problema no escapamento, entendeu? Agora, um sabe que não foi ele, só sobra um, e o outro fica falando que não foi ele. É muito cara de pau, né? Não, e o Paulo Roberto falava que era ele, né? Ele mentia ainda, o Ronaldo era cara de pau. Ele mentia, foi eu não. O Paulo Roberto, foi você sim, Ronaldo, foi você sim. Ele não, foi eu não. Aí nós cascava o bico, né? Ele ria também. Porra, aí nós começava todo mundo a rir, né? Só tá ali entre amigos, né, cara? O cara tentando esconder, é aquilo que você falou, assim, só tem ali, não tem como esconder. Fica difícil. Bom, deixa eu liberar o Macedo. Mais alguma pergunta, Tigrão? Fica à vontade. Não, eu queria agradecer muito ao Macedo, uma entrevista espetacular, né? Claro que o Macedo tem o jeitão dele, muito autêntico, e falou aí algumas coisas não muito convencionais, mas programa ao vivo é assim mesmo, mas a pureza do Macedo, a honestidade, a bola que o Macedo jogou, cobre tudo isso daí, tudo se dilui diante da grandeza do Macedo dentro de campo e do ser humano que ele é, né? Esse cara bacana, descontraído, um ser humano legal, um cara que sempre cuidou da família, que se preocupa aí, tá vendo, ó, com a carreira do filho, e tomara que dê certo, tomara, a Ponte tá precisando de atacante, quem sabe o Lucas Macedo aporta aí no estádio Moisés Lucarelli e, né, desanda a fazer gols aí, e seria a reencarnação do século XXI do Macedo, que brilhou tanto com a camisa da Ponte. De minha parte, estou satisfeito, e essa resenha com o Macedo, nesse praticamente encerramento do ano aqui para nós, né, Bolis? E sim. Fecha aí com chave de ouro. Mas eu queria que ele falasse de novo o que o Nelsinho falou pro Pitbull. Ó, Tigão, você gostou da resenha, né, cara? É que no bastidor ninguém vai saber disso, né, cara? Que aconteceu ali dentro do vestiário, que é a coisa culta ali do jogador. Mas nem fala pra fora. Mas agora já foi, já acabou, né? Mas o Nelsinho chegou e falou assim: Pitbull, caralho, você é uma Lesse, não tá jogando nada. Sensacional, grandes histórias. Aliás, são muitas histórias. Eu já tive o prazer de conversar com o Macedo fora do ar, já participou aqui conosco da Rádio Bandeirantes, em Campinas, em outras emissoras, e esse cara, como o Tigrão disse, autêntico, simples, e tem uma história gigantesca no futebol. O ouvinte teve uma noção aí, os caras que o Macedo contou, que atuou, né? E realmente foi uma carreira sensacional do Macedo. Macedo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, o espaço sempre aberto para você, por nos atender nesta reta final do ano, que você tenha um 2024, um ano bastante iluminado, de muitas conquistas para você e toda a sua família. Valeu, Macedo! Valeu, obrigado, Deus abençoe todos aí, e um feliz ano novo para todos aí, que Deus abençoa, né, porque nós temos um 2024 diferente aí, sem guerra, né, que a gente venha ter paz, né, que venha pedir muita paz nesse mundo, paz a Israel também, né, que é a cidade santa lá, né, que a gente venha pedir, orar muito por Israel, que a paz venha reinar sobre o Brasil, que 2024, que o ser humano venha ter mais respeito, né, um pelo outro, que eu acho que o respeito é tudo. Quando você tem respeito, não tem cor branco, não tem preto, não tem azul, não tem amarelo, o mundo seria outro. É isso. Valeu, Macedo. Um grande abraço. Macedo participou conosco aqui do Esporte em Debate. São 18 horas e